Os navios existem há pelo menos 6.000 anos desde o Antigo Egito. No começo eram usados para comércio e exploração. Os navios como atração existem há pouco mais de 100 anos. Mas o primeiro navio de cruzeiro não foi o notório Titanic, como você pode imaginar. O primeiro navio de cruzeiro que levou passageiros em uma viagem foi a embarcação alemã chamada Prinzessin Victoria Louise, em 1900, e operou por 6 anos. Os navios modernos são obviamente mais avançados, mas ainda têm uma vida útil limitada, geralmente duram cerca de 30 anos. Um navio muito mais antigo que isso não é mais considerado seguro e estável devido à debilidade do metal, na maioria das vezes do casco. Depois que os navios terminam sua vida útil, eles são aposentados e enviados para um estaleiro onde são descartados. Os mais famosos e adorados têm um destino melhor, são transformados em hotéis e atrações. Como são extremamente caros de construir, não é de se admirar que sejam tão grandes, muitas vezes tão longos quanto 3 campos de futebol e tão altos quanto um prédio de 20 andares. As empresas querem acomodar o maior número possível de passageiros, pois isso significa mais lucro. Além disso, as cabines dos navios de cruzeiro são feitas separadamente do navio, caso contrário, não haveria espaço suficiente para a construção. Elas são adicionadas à embarcação já no estaleiro onde o navio é montado. Muitas vezes, diferentes partes são construídas por empresas diferentes. As viagens são divertidas, mas se você precisa chegar rápido a algum lugar, os navios de cruzeiro não devem ser sua primeira opção, pois são bem lentos. Em média, eles viajam a uma velocidade de apenas 37 km por hora. Os navios viajam muito mais devagar do que carros e aviões, pois movimentam grandes quantidades de água. Deslocando-se no chão, você vai rápido. Agora entre em uma piscina e tente correr lá dentro. Será muito mais difícil fazer isso, e você ficará muito mais lento, mal se movendo. Agora tenha em mente que você é muito menor que um navio. Como vimos, os navios são enormes. Quando você coloca uma coisa na água, ela desloca a quantidade de água equivalente ao seu peso. Assim, um navio desloca milhares de toneladas de água e depois a atravessa. Por isso são lentos. Esses navios enormes certamente têm grandes âncoras. Uma média pesa como 4 elefantes adultos. Os tripulantes tentam evitar lançar a âncora sempre que possível, pois uma coisa tão grande pode prejudicar gravemente os ecossistemas do fundo do mar. Ao embarcar em um navio, a primeira coisa que devemos observar são os botes salva-vidas. O Titanic foi projetado para transportar 64 botes salva-vidas, mas tinha apenas 20 deles. O resto é história, mas desde o que aconteceu com o Titanic, os navios são obrigados a ter equipamentos de segurança para acomodar 125% das pessoas a bordo. Então é mais do que a quantidade necessária por garantia. Mas aqui está uma história. Em 1915, 3 anos após o naufrágio do Titanic, um navio de cruzeiro chamado SS Eastland, carregado com botes salva-vidas e jangadas extras, afundou com o peso de todo aquele equipamento extra. Mas não se preocupe, algo assim nunca mais aconteceu. Embora os navios de cruzeiro modernos sejam muito seguros, é bom estar preparado, então vamos dar uma olhada dentro de um desses botes salva-vidas. Em primeiro lugar, eles são de cor laranja, e não é apenas um laranja qualquer. Este tom tem um nome especial, laranja internacional. Claro, há um bom motivo para usá-lo, uma melhor visibilidade. Se dermos uma olhada no círculo das cores, o laranja é exatamente o oposto do azul, o que significa que é mais contrastante com ele. Assim, entre o mar e o céu, que costumam ser azuis, um barco laranja será o mais visível. Coletes e boias salva-vidas são laranja pelo mesmo motivo, como você deve ter adivinhado. Mas o laranja internacional só se tornou uma exigência em 1962. Antes disso, os coletes salva-vidas eram em sua maioria brancos. Por exemplo, olhe para aqueles coletes salva-vidas. São os que foram usados pelos passageiros do Titanic. O branco não é uma boa escolha. É particularmente difícil identificar um colete salva-vidas branco e um bote salva-vidas branco em um mar com cristas de ondas brancas. Todos os equipamentos dentro dos botes salva-vidas devem atender aos requisitos internacionais e devem ser mantidos em boas condições. Assim, os tripulantes são obrigados a fazer manutenção a cada 3 meses para evitar qualquer ruptura e danos aos botes salva-vidas e em tudo dentro deles.
Em primeiro lugar, a água potável e ração alimentar por razões óbvias. Depois, há uma bússola portátil, que ajuda a determinar a direção para onde guiá-lo. A próxima coisa é um espelho de sinalização. É um utensílio que permite que a luz atraia a atenção dos navios que passam. Uma coisa menos inesperada no seu interior é uma escada de embarque, uma escada de corda com degraus de madeira ou metal que é usada para subir ou descer de um navio para outro. E por fim, há um kit de primeiros socorros. Todos os navios de cruzeiro resgatam marinheiros e pescadores encalhados, e isso acontece com bastante frequência. Portanto, não se surpreenda se o seu parar no meio do mar para pegar alguém, é uma prática comum. Os navios podem até mudar o curso para resgatar alguns marinheiros encalhados se receberem um pedido de socorro. Você já reparou que todos os navios, tanto os de cruzeiro quanto os porta-containers, sempre têm o fundo do casco pintado de vermelho? Sim, é um fato. Antigamente, quando os navios eram feitos principalmente de madeira, os marinheiros pintavam o casco com tinta de cobre, pois isso protegia a embarcação de vermes comedores de madeira, cracas e algas marinhas. O tanoeiro era quem dava aquela cor à tinta. Toda essa sujeira não apenas prejudicava a estrutura das embarcações, mas também aumentava a resistência, impedindo que os navios se movessem o mais rápido possível. Assim, a pintura protetora é importante para reduzir o número de cracas que se acumulam. Hoje em dia, é claro, ingredientes de proteção do casco podem ser adicionados a qualquer tipo de tinta, e não há necessidade prática de pintar o fundo do casco de vermelho. Mas isso ainda é feito para honrar a velha tradição. Ainda assim, mesmo a pintura mais moderna não permite evitar completamente o crescimento de cracas no casco. Além disso, a maioria dos portos nem permite que você as raspe do casco depois de atracar. Isso porque os navios que chegam de águas distantes podem trazer espécies não nativas de algas marinhas e outros organismos que podem prejudicar gravemente o ecossistema local. Os tripulantes dormem naquela parte inferior do navio, a parte de baixo d'água, que é chamada de convés B, e há quartos em estilo alojamento no casco apenas para os membros da tripulação. Além disso, você deve ter notado que existem números pintados verticalmente na lateral do casco. O fundo vermelho os ajuda a se destacar mais, o que é importante, pois esses números são cruciais. Eles ajudam você a entender quanta carga o navio está carregando. Quanto mais peso houver a bordo, mais baixa na água a embarcação ficará. Se você assistiu a filmes sobre piratas ou ouviu falar de marinheiros, deve ter notado que os navios são chamados de ela e geralmente têm nomes femininos. É uma tradição antiga considerar um navio como uma figura feminina, na maioria das vezes uma mãe ou uma divindade feminina, que guia e protege a tripulação. Acredita-se também que o nome do navio traga boa sorte para a embarcação, bem como à tripulação e aos passageiros. As pessoas que passam a vida no mar têm muitas superstições em relação aos barcos. Encontrar um gato a bordo é considerado boa sorte, mesmo que o gato seja preto. Eles são muito úteis, pois caçam ratos, mantendo assim o navio limpo e seguro. Mas bananas a bordo não são legais. Isso é especialmente comum entre os pescadores. Eles acreditam que se houver bananas no barco, peixes não serão fisgados.